Que bênção você estar conosco, conectado, seja através do YouTube, do Facebook, do Instagram. Sei que à noite a Rede Juvenil tem aquele costume de vir à igreja, mas eu penso que em meio a essas novidades, Deus nunca fica no prejuízo. Talvez essa ferramenta, a internet, que a gente não dava tanta ênfase, agora é a nossa única alternativa, né? E hoje baixou um decreto no nosso estado, onde igrejas não podem mais reunir. Onde tiver mais de 10 pessoas, pode ser ter uma intervenção até da justiça. E nós vamos seguir toda a diretriz das organizações de saúde, toda a orientação do governo. Não queremos estar em rebeldia com as autoridades, até para não abrir legalidade para o nosso inimigo, amém? E nós estamos aqui no Mi Centro-Sul, tendo, a igreja virou um estúdio, mas eu tenho certeza que você aí na sua casa não vai deixar de ser abençoado. Várias pessoas aí tiveram férias forçadas, tanto na faculdade, na escola, do trabalho, mas tem um propósito nisso. E eu tenho certeza que esse tempo de quarentena, né, esse termo até que a gente não é familiarizado, é um tempo não para nossa destruição, não para a gente ficar enclausurado e pensamentos negativos, mas tem um propósito divino nisso. E eu tenho certeza que Deus, com o seu povo, desde o tempo antigo, desde o povo hebreu saindo ali do Egito, quando vieram as 10 pragas, o sangue ali na porta do povo escolhido de Deus foi poupado. Eu tenho certeza que nos dias de hoje, o povo cristão está guardado debaixo de Deus. Ah, mas o meu irmão é crente, o fulano é cristão e ele está com os sintomas. Deus vai guardar o seu povo. Eu tenho certeza. Eu quero ler contigo, antes de nós adentrarmos na ministração. Vamos ver o que está escrito ali em Hebreus 12. 12, a partir do versículo 25. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 25. Vamos ler. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Desde o tempo de dilúvio, das pragas, quando nós vemos esses sinais, terremotos, nós vemos aí eventos cataclísmicos, epidemias, na Bíblia está associada esses eventos a juízo de Deus. E aí, nos dias de hoje a gente ouve muito, é o evangelho da graça, Deus é amor, o tempo da lei, o tempo do juízo já passou. Ei, a gente esquece que Jesus morreu como um cordeiro, mas a Bíblia diz que ele vai voltar como um leão. E o nosso coração tem que gerar esse temor. Eu estou só afastado aqui, eu nem queria estar e tal. É um tempo de análise, de reflexão pessoal. O juízo de Deus está sobre a terra. E nós lemos aqui que a terra seria abalada. Abalado para quê? Para aquilo que está capengando ser abalado e aquilo que está firme ser testificado a firmeza. E nós, como povo de Deus, nós temos essa convicção. É claro, se a gente só ouvir diariamente, a gente fica o dia inteiro na televisão, redes sociais, grupos de WhatsApp, e aí a gente vê, está aumentando, morte aumentando. Lá na Itália, por dia, morreram 700 e não sei quanto. Aqui no Brasil está todo mundo negligenciando e o nosso coração se atemoriza. E aí
o relatório que a gente ouve é o relatório do mundo, morte, catástrofe. E nós esquecemos que está escrito que precisa acontecer essas coisas para que o reino venha. E é o que Jesus diz também lá em Mateus, vamos ler juntos. Mateus 7, 24. Quando João Batista, a voz que clamava no deserto, disse, portanto, Mateus 7, 24. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. O povo de Deus está sendo testado nesse tempo. É o tempo da nossa fé ser provado. Tudo que nós aprendemos vindo diariamente quase no culto, na nossa busca diária, na nossa devocional com Deus, a nossa construção em Deus está sendo provada nesses dias. E aí, a pessoa que criou a sua casa, os alicerces na areia, está sendo estremecida, está sendo abalada. E eu quero que você entenda, quando João Batista e a nossa Rede Juvenil estava nessa pegada esse ano, que é o tema da nossa igreja, prepare o caminho do Senhor, prepare o caminho do Senhor. E João Batista fez isso. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Nós estamos em tempo de arrependimento. Esse tempo que nós estamos em quarentena, dentro de casa, evitando sair ao máximo, e nós indicamos, jovem, não saia. A gente viu aí, tanto nos Estados Unidos, na Europa, o jovem, eu tenho uma imunidade lá embaixo, eu posso sair, eu tenho uma saúde boa. Ele ia, saía, fazia o que queria, mas trazia o vírus e contaminava os mais idosos, os mais vulneráveis. Então que nós venhamos seguir essa regra, por um bem maior. Mas o que eu quero que você entenda, que o juízo de Deus está passando não em Manaus, não no Amazonas, mas no globo. Eu estava pesquisando esses dias sobre as epidemias, sobre as calamidades, seja um vírus, seja uma doença. Nunca antes na história teve esse alarme todo. Fronteiras, países sendo fechados. Antes se limitava à Europa, antes se limitava à África. Hoje está a nível global, e questão de meses. E Deus chama não somente o povo dele, não é somente o cristão, é aquele que estava cambaleando, aquele que estava enfraquecido. Arrependam-se, é chegado o reino de Deus. E nós temos visto relatórios de desespero, de medo, e a nossa fé querendo ser provada, querendo não, sendo provada. Fé ou desespero nós vamos usar nesse tempo? O relatório do mundo que nós temos visto é catástrofe. É de mal a pior. E a Bíblia fala isso, que é o princípio das dores. Nós sabemos que vão vir coisas grandes, mas nós estamos guardados em Deus. Nós estamos alicerçados na rocha. Se a nossa mente estiver firme, eu tenho certeza que o nosso coração não será abalado. E eu tenho certeza também que depois dessa epidemia global, não tem como o mundo voltar como era antes. Se você for ver, parece que está tudo igual, né? Não tem o rico e o pobre, está todo mundo atrás de álcool em gel, está todo mundo atrás de máscara, está todo mundo tendo aquele cuidado, tem sempre o negligente, mas ficou todo mundo vulnerável. Nós temos a confiança em Deus? Temos. Mas se eu tentar Deus e sair, fazer o que as organizações estão pedindo para eu não fazer, isso é tentar a Deus. Consequentemente eu posso ser atingido por esse vírus. Mas o ponto é, Deus está passando como se fosse uma formatação, uma linguagem bem clara. Ele está limpando a terra. Assim foi com o dilúvio. Assim foi com os tempos atuais. Até guerras. Não que Deus ele
Ele quer que as pessoas se matem, mas a guerra, muitas pessoas morrem. É Deus fazendo uma formatação. E nós lemos aqui, não sou eu falando, a terra seria abalada. O reino de Deus é chegado e Ele nos chama ao arrependimento. Arrependimento de quê? De pecados. Ah, mas eu já confessei. Nós precisamos orar pela nossa nação. Nós estamos debaixo de uma autoridade em Manaus, prefeitura, debaixo de uma autoridade no governo do estado, debaixo de uma autoridade da república. Nós precisamos entrar em arrependimento. Deus chama os seus amigos para intercessão com lágrimas. Não que a preocupação, ela pode roubar a nossa fé, mas é aquele peso de intercessão que nós precisamos ter, pessoal, como família, como nação. Às vezes a gente faz coisas que não damos contas e entristecemos o coração de Deus. E a Bíblia nos pede, examinai-vos. Até para cear, quando a gente vai cear com o corpo de Cristo, com o sangue de Jesus, as Escrituras falam, examine-se a si mesmo. Então, nesse tempo que você está em quarentena, o que você tem produzido? Você tem produzido frutos de arrependimento? Ou frutos de incredulidade? Deus chama a mim e a você a colocar em linha, porque o reino dele é chegado nesses dias. A formatação de Deus está passando na nossa terra. O nosso Deus é amor, mas Ele também é juízo. Verdade e justiça são a base do Deus que eu e você servimos. E o antídoto, eu digo o antivírus para a nossa vida, para todo esse pandemônio que a gente está vendo, o nosso antídoto é o arrependimento. Ah, se eu não me arrepender, eu vou morrer desse vírus, do coronavírus. Deus te chama para o arrependimento, a colocar em ordem a tua vida. A gente tem batido na tecla, preparar o caminho. Parecia que nem estava programado, e não estava realmente programado. Desde eu conversando com o apóstolo Arão, quando Spurgeon fala isso, quando Deus chama o seu povo para orar, é para grandes coisas, seja coisas boas ou coisas más. E Deus colocou no coração do nosso apóstolo 48 horas de oração. Ah, mas teve recentemente, de novo, não estava na agenda, daqui a um mês vai ter o boom do coronavírus. Não, pegou todo mundo de surpresa. A gente achava que ia se limitar ali na China, ali pela Europa. Chegou na nossa nação, chegou na nossa cidade. E Deus está convocando o seu povo. Orem, intercedam, clame, derrame lágrimas. Ah, eu não consigo, Senhor, eu estou vivendo uma vida de santidade, eu tenho buscado a Tua face. Ore pela sua família, eu tenho certeza que na sua família tem uma pessoa que precisa da reconciliação com Deus. Ore pela sua cidade, ore pelo seu estado, ore pela sua nação. Acabamos de sair de um período de carnaval, festa da carne. Logo em seguida, teve esse estopim do coronavírus. Deus nos chama, povo de Deus escolhido, entrem em arrependimento, clame, chore. E só tem uma coisa que pode frear o juízo de Deus, o próprio Deus. Só uma coisa pode frear o juízo, a ira de Deus, a misericórdia dele. As misericórdias de Deus é o motivo para eu e você não sermos consumidos. Eu quero ler com você agora Lamentações 3, 18, a partir do versículo 18, Lamentações 3. Por isso digo, meu esplendor já se foi,
bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Só dando um pause. Se a gente passar o dia inteiro assistindo morte, 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 está crescendo, está crescendo, está crescendo, a nossa alma vai adoecer. Muita notícia ruim, muita notícia de morte, tudo que entra no nosso coração de alguma forma tem que sair, seja através de uma ação, seja através de uma emoção. E aqui a gente está vendo esse sentimento ruim, a nossa alma desfalece. Dando continuidade. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, aleluia. Graças ao grande amor, em outra tradução diz, graças às misericórdias de Deus, essa aqui está mais adiante. Graças ao grande amor de Deus, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Nós temos que clamar pela misericórdia de Deus, para a nossa vida pessoal, para a nossa família, para a nossa nação, para a nossa cidade. É a misericórdia de Deus que freia. A ira de Deus está sobre a terra. Eu tenho certeza que não foi Deus que criou esse vírus. Até a alimentação, Deus nos põe regras. Não é hora de, é culpa disso, é culpa daquilo, foi por causa que comeram morcego. Mas, por causa de assim como foi na criação do mundo, o pecado entrou através de esse vírus veio através de uma pessoa que decidiu fazer uma alimentação não apropriada e espalhou para o mundo inteiro. Da mesma forma que esse vírus não é Deus castigando propriamente, como a Segunda Guerra Mundial, é o próprio homem colocando as coisas de Deus em último plano. E o juízo vem. Que o teu coração gere temor, porque o fim está próximo. Eu não quero ser o profeta do caos, o profeta do apocalipse, mas que o nosso coração se apegue às promessas. E é o que esse texto fala: a minha vida se alegra. Quando eu trago à minha mente o que me dá esperança, eu tenho vida, eu tenho fé, em meio ao caos. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quem me escolheu. E essa situação toda que nós estamos passando é para mostrar que a sua casa está firmada na rocha. E esse momento é propício para nós entrarmos em arrependimento. Nós precisamos entrar na rota do reino. O nosso antídoto, o antivírus para tudo isso que nós estamos vendo, além de nós sermos muito prudentes com a nossa saúde, com a nossa higiene, mas com o juízo de Deus, é o arrependimento. Que nessa noite você tenha esse entendimento. Entre na rota de Deus. Clame pela misericórdia na sua família, na sua cidade. Derrame lágrimas. Deus chama o povo dele para orar. Se você está numa rota de pecado, vire, mude, dê meia volta, dê as costas para o pecado. Arrependimento é algo grandioso que Deus nos propiciou. A nossa vida tem muitos erros, decisões erradas. Mas glórias a Deus que nos confiou a misericórdia dele todos os dias. Não para usarmos como um cartão de crédito sem limite, mas para que não venha esse terror, assim como foi em todos os eventos que a gente tem conhecimento da Bíblia.
nós estamos guardados. E você que está enfraquecido na fé, que haja uma metanoia, uma mudança de mente, confissão, há poder na confissão. Você que é líder, você que é discípulo, você que é filho, confesse. Quando você confessa pecado, o teu pecado é enfraquecido. Os planos do teu inimigo é desbarateado. E Deus nos chama, povo de Deus, arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Onde você está? Se tem uma televisão ligada, desligue. Se tem algum tipo de distração, uma outra rede social, foque agora no que Deus quer te falar. Foque agora no que o Espírito Santo quer ministrar sobre a nação, sobre o planeta Terra. Que nesse tempo de quarentena você venha colocar em ordem tudo que está em desordem. Que o Senhor ministre o teu coração. Que nessa noite, aí onde você está, na sua casa, na casa de um parente, até mesmo no trabalho, que você faça uma oração pessoal. Que a nossa natureza é muito difícil, até mesmo o Senhor dizendo, examine. A gente fala, isso aqui não é tão pesado não, isso aqui nem é tão relevante. Examine-se. Entre em juízo com Deus. Peça para Ele trazer aquilo que está te atrasando na tua caminhada com Jesus. Peça para o Espírito Santo te confrontar em amor, para que haja uma metanoia, uma mudança de mente. Em Abacuque, eu finalizo. Abacuque 3, versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Você pode estar abrindo na sua Bíblia também. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Em outra tradução diz, Senhor, vivifica a tua obra. Eu e você somos obras do Deus eterno. E aqui no final diz, lembra-te da tua misericórdia. Só o que pode paralisar Deus é o próprio Deus. Só o que pode frear a ira de Deus é a misericórdia do próprio Deus. Aonde você estiver aí, eu te convido, feche teus olhos. Entra em conexão agora com o alto. Não permita que nada agora venha te distrair, porque nós estamos falando de algo que talvez nunca mais se repita. E Deus nos dá a oportunidade de entrar em arrependimento. Arrependimento, pecados pessoais, pecados familiares, pecados como nação. Feche teus olhos nesse momento. Senhor Deus, agora, meu Deus, conectados na internet, mas para ouvir aquilo que o Senhor queria nos falar. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor preparou esse momento. No conforto da nossa casa, meu Deus, nós oramos para que Tu, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Misericórdia como indivíduo, Senhor. Misericórdia como família, como nação, Pai. Nós abrimos cada compartimento do nosso coração. Nós confessamos a Ti, Deus, aquele que tudo vê. Confessamos os nossos erros, a nossa vida dupla muitas vezes, meu Deus, que levamos quando ninguém vê. Oh, meu Deus, que a Tua misericórdia
esteja conosco nesse momento. Os dias são maus, mas o Senhor continua sendo bom. O nosso Deus continua sendo bom. E nós, meu Deus, invocamos a tua misericórdia. Guarda a nossa família, Pai. Guarda, meu Deus, as pessoas que amamos. Pai, aquele que está num leito de hospital, como o nosso ministério tem membros que estão, meu Deus, hospitalizados, enfermos, que o Senhor venha consumir tudo que quer destruir os teus servos, Pai. O teu fogo, como nós lemos, o Senhor é fogo consumidor, fogo que consome as trevas, fogo que consome o pecado. Nós entramos na rota do arrependimento, Deus. Meu Deus, perdoa os sacerdotes, perdoa a liderança, meu Deus, que muitas vezes chega no nível que acha que não precisa de mais nada. Se não for a tua misericórdia, nós seremos consumidos, meu Deus. Consumidos pelas trevas, consumidos pelo pecado, consumidos pela religiosidade, Deus. Entramos, meu Pai, nessa rota, a rota da vida. O arrependimento nos devolve a vida. Como está escrito, Deus, vivifica a tua obra. Vivifica a tua obra. O teu povo não será abalado, o justo não será abalado, pois o coração está firme em ti. Não colocamos a nossa esperança na economia. Não colocamos a nossa esperança, meu Deus, no homem. Esses tempos têm mostrado, meu Deus, que tudo pode ser abalado, menos o teu reino. Menos o teu reino, meu Deus, que não conhece desgraça, não conhece crise. Nós queremos estar limpos diante de ti. E que o Senhor visite cada ouvinte, Pai. Conecta o coração de novo a ti, aquele que está enfraquecido. Pai Santo, existe um povo que ora, que clama. Tem misericórdia da nossa nação. Perdoa, Deus, o pecado da carnalidade, da prostituição, da corrupção. Oh, meu Deus, nós clamamos pelo nosso estado. Perdoa a idolatria, perdoa a mentira, Senhor. Perdoa-nos, meu Deus, como indivíduos. A soberba, o orgulho, a altivez. Oh, meu Deus, não passa de nós a tua visitação. Oh, Pai, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Deus. Guarda os nossos discípulos, guarda os nossos líderes, Pai. Como pastores nos preocupamos, Senhor, com o rebanho, com o alimento do nosso rebanho. Que esse tempo não seja um tempo de enfraquecimento, meu Deus, mas de fortalecimento, de treinamento. E quando tudo passar, nós estaremos firmes, firmes em Ti, Senhor. Tu sonda e conhece o nosso coração. Nos ajuda, Pai, que às vezes não reconhecemos. Vê se há em mim o caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que você possa ser abençoado. Não deixe de reunir com a sua família, não perca a conexão. Talvez nesse tempo recente você nunca fez um culto familiar, um devocional. Esse é o tempo. Deus nos chama, põe em ordem a tua vida espiritual,
a tua vida emocional. Faça o que Deus te chama para esse tempo. Arrependa-se. Que haja uma mudança. Nada mais vai voltar como era antes, mas que em nós haja uma mudança para crescimento. E nesse momento nós vamos louvar a Deus, no nome de Jesus.